Eu penso muito no caso do Luiz de Castro, que foi o artista que eu analisei mais de perto, como a Regina adiantou com relação ao Maluf. É possível observar como as experiências que ele faz, no caso do Luiz de Castro, com a relação do campo perceptivo e da interferência sobre esse campo, que na obra se dão, digamos, de modo puro, aí, como uma fruição estética, como ela aparece em diferentes produtos, seja um convite para uma exposição, um cartaz, ou então um panfleto de uma loja de tintas. E nesse sentido, poderia ser aí uma conquista da experimentação artística aplicada a um objeto utilitário. Algo da investigação sobre a percepção aplicada no objeto do cotidiano. Eu tenderia a não concordar tanto com isso, na medida em que o simples fato de que se mantém naquele panfleto de tintas essa ideia de um signo que chama a sua percepção, que chama a percepção de quem olha aquele panfleto para um outro olhar, para um novo entendimento da realidade, faz com que aquele panfleto deixe de ser um objeto qualquer. Ainda que, para o artista, haja uma distinção clara entre o que é a obra de arte e aquele que é o objeto cotidiano. Nesse sentido, essa produção me parece poderosa ainda hoje, porque exatamente ela não cai na ideia de abandonar a arte e se entregar à programação visual, ao desenho dos produtos, como meros objetos utilitários. Ali permanece a tensão entre o objeto estético, de fruição estética pura, que seria a obra de arte, e esse objeto cotidiano, que pode parecer conservador se comparado a outros desdobramentos do concretismo, sobretudo se pensarmos no neoconcretismo e sobre seus desdobramentos posteriores. Mas muito interessante se pensarmos que isso guarda a dimensão mesmo estética da arte aí, de como propõe a presença dessa dimensão nos objetos do cotidiano. Eu acho que inicialmente era isso que eu tinha para colocar. Obrigado. Então podemos ouvir as perguntas. Vamos começar. Eu gostaria que o Maluf explicasse um pouco a dimensão matemática da experimentação dele. Como ele entende essa dimensão matemática, me parece uma reflexão sobre a forma. Né? Eu não... A matemática que eu utilizo na concepção da forma é muito rudimentar, é mais aritmética do que matemática. Ainda que existam alguns trabalhos que podem dar uma impressão de matemática mais sofisticada, como seria o caso das dízimas periódicas, não vai além disso. Possivelmente a parte mais sofisticada de matemática que temos no meu trabalho seria essa. A matemática é um instrumento auxiliar, eu não parto da matemática, com exceção desse trabalho que pode parecer e deve ter sido dessa maneira. O restante não tem, quer dizer, eu simplesmente formulo a questão do espaço, do ponto e da linha, onde
eles sempre são analisados, e o espaço é analisado em função dos seus eixos, sejam diagonais, sejam ortogonais. Então são formas que surgem e que se revelam. Não existe um a priori, existe uma consequência. Eu procuro as estruturas, essas estruturas que existem dentro desses espaços e que curiosamente, dado o fato delas existirem, eles se interagem e existe essa abordagem do infinito que não se limita àquele espaço inicial. É isso. Essa questão do infinito é básica. É básica, sim. Essa questão tem que estar constantemente integrada, vamos dizer, na forma. É isso uma característica. Então, se você pudesse falar um pouquinho desse infinito, justamente como que você pensa em determinados trabalhos, que certamente excluíram outros, seria muito interessante. Porque justamente pega essa coisa do infinito, você pega um infinito. O infinito, ele é uma consequência, ele não existe um pensamento anterior, ele é uma consequência dessa procura que você faz. Você tem tanto no trabalho, por exemplo, o mais conhecido, que é o cartaz da Bienal, onde você tem um tipo, e aí é que eu chamo de equação. É possível que essa palavra equação dê uma conotação matemática, mas a equação não chega a esse nível. A equação que eu chamo de equação dos desenvolvimentos, ela é uma relação, é uma equivalência entre os elementos da linguagem e o suporte. Essa igualdade entre os elementos de linguagem e o suporte fazem desaparecer a ideia de um ou de outro, correto? Você já começa com esse tipo de abordagem mais segura. Você já está abordando o infinito tranquilamente. Percebam que não existe repetição dentro do cartaz, não existe uma linha igual a outra, né? Seja pela altura, seja pela espessura. Então, isso vai transmitindo-se até a tangente, que é a própria forma limite que estabelece esse infinito, porque, na verdade, ela simplesmente está fazendo um instantâneo daquele início, porque existe a própria proposta da modulação e da progressão que tem que ser feita dentro daqueles limites, que vão extravasar os limites daquilo que está sendo apresentado. Não sei se foi claro. Todos eles, curiosamente, têm essas características, porque na medida que você modifica o centro de gravidade, que são a movimentação dos eixos ortogonais, os eixos diagonais dificilmente trazem essa possibilidade, mas eles são uma consequência da definição do centro que os eixos ortogonais te facultam. Então as formas são sempre reveladoras, elas sempre são inovadoras, elas nunca se repetem. Então você sempre está trazendo alguma coisa de novo, mesmo que você trabalhe com aquela lei. Eu, por exemplo, estou me repetindo há 51 anos e vou continuar. Eu não tenho alternativa, né? É uma pena, porque eu não tenho mais condições de criatividade. Então eu fico limitado àquele trabalho mecânico e vai me revelando outros tipos de formas e outros tipos de associações. Né? Isso.